Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Clube 459. Bora colocar pressão na terra. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de fazer isso. Afinal, hoje é segunda-feira, né? Coloca aí, hoje é segunda-feira. Alguém colocou, não, Thiago, hoje é domingo. Lembra do nosso código? Todos os dias são segundas-feiras. Todos os dias são oportunidades de colocar pressão na terra. Todos os dias são oportunidades que você tem de fazer o que precisa ser feito. Algumas pessoas ficam vivendo um ciclo que ele se renova toda segunda-feira, aonde trabalho, 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 me esforço, me esforço, me esforço, me esforço. Aí sexta-feira começa a curtir, 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 sábado curte, curte, domingo, uf. E aí trabalha, 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 trabalha. E fica vivendo somente esse ciclo, esperando só a sexta-feira, o sábado. E aí o domingo já começa a desanimar. E quando você começa a instalar o Drive, achando que... Quando você começa a instalar o Drive, que todo dia é segunda-feira, todo dia você acorda para fazer o que precisa ser feito. O que difere uma pessoa que tem resultado de uma pessoa que não tem resultado não é o que ela faz um dia ou outro, mas é o que ela faz todos os dias. Anota isso daí já para explodir teu cérebro. O que define o resultado de uma pessoa não é aquilo que ela faz esporadicamente, mas é aquilo que ela faz todos os dias. Deixa eu pegar aí, abre a tua Bíblia. Vamos fazer um texto, vamos ler um texto aqui, ó. Tá lá em Mateus, capítulo 13. Bora lá. Bora fazer um dia memorável. Hoje é domingo. Felizmente poucas pessoas aparecem aqui no domingo. Algumas pessoas querem dormir um pouco mais. Mas aqueles que decidem tocar o terror estão todos os dias aí. Abre lá Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E a gente vai fazer a leitura agora. Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Tá lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o que são parábolas? Se você for olhar na matemática, parábola vem aqui e segue, né? Então vem, isso aqui é uma parábola. O que é uma parábola? É um desvio de rota para essa mensagem alcançar apenas algumas pessoas. Então vamos lá. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele conta aqui que o semeador ele saiu a semear e ele encontrou 4 tipos de terreno. Um terreno aonde as aves vieram e pegaram a semente,
Outro terreno onde não tinha muita terra, que era mais rochoso, a semente caiu lá, gerou uma fruta, gerou uma planta, gerou um crescimento, só que o sol começou a queimar porque não tinha raiz. Terceiro tipo de terreno, a semente caiu onde tinha espinhos. E um quarto tipo de terreno, que é um terreno bom. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: Pega esse código aqui que Jesus responde aos discípulos. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais receberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Versículo 16. Mais felizes. A gente vai fazer toda a leitura e depois a gente volta para entender exatamente o que acontece com cada uma das passagens. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí Jesus agora começa a explicar sobre a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno rochoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Respira aí. Vamos entender o que exatamente está falando nessa parábola do semeador e o que a gente pode colher para a nossa vida para o dia de hoje. Essa parábola, Jesus conta que existem 4 tipos de terreno. Quando você ouve terreno, terreno é tudo aquilo que você faz um cruzamento com uma semente e gera frutos. Você tem uma semente, você tem o terreno, faz o cruzamento delas, o acasalamento delas, dentro da semente, que significa sêmen, e a terra, que é fêmea. Tudo que dá multiplicação é terra. Tudo que dá multiplicação é fêmea. Mulher, terra, empresa, tudo isso gera multiplicação. E semente que vem do original, que fala sêmen, sêmen que gera fruto. Quando eu tenho um casamento dela, o cruzamento dessas duas, o acasalamento dessas duas, gera fruto. Então é o seguinte, quando fala sobre terra, se for trazer para o nosso contexto, está falando exatamente sobre o nosso coração. Porque o nosso coração, que é a terra onde ela recebe todas as sementes. O que são sementes? Sementes são todos os meus pensamentos. Então, todos os pensamentos que eu tenho, Jesus sempre te convida a falar o seguinte: ei, tenha pensamentos do alto. Todos os pensamentos que eu recebo são sementes que vão cair na minha terra, que vão cair no meu coração. Quando esse cai no meu coração, cai na minha terra, tem um acasalamento, ele começa a gerar frutos. Qual é o fruto do acasalamento das minhas sementes com a minha terra? É o meu comportamento. É aquilo que eu faço no dia a dia, aquilo que eu faço e deixo de fazer. Por quê? Toda ação que você tem, toda omissão que você tem é por uma emoção que você sente.
Presta atenção, tudo está relacionado com o coração. A emoção que você sente, ela só é a materialização, o comportamento que você tem só é a materialização das suas emoções. Coloca aí, o meu coração é a terra. Escreve nos comentários, meu coração é a terra. Então todo o comportamento, ele é a materialização de uma emoção. Então, poxa, se eu tô triste, o meu comportamento é de tristeza. Se eu tô feliz, o meu comportamento é de felicidade. Se eu tô em êxtase, meu comportamento é da mesma forma. Se eu estou chateado, o meu comportamento vai ser mostrar que eu estou chateado. Pode notar. Você olha uma pessoa que ela fica mal-humorada. Ela tá mal-humorada ali, cara fechado. Assim. Ela está materializando algo que está na emoção dela. Tem um texto lá em Provérbios que diz que o coração é que formoseia o rosto. Quer dizer, aquilo que eu estou sentindo eu vou expressar para o mundo. Então eu estou materializando para o mundo. Ponto. Então a minha terra significa o meu coração. Se é uma terra boa, a resposta são bons frutos. Se é uma terra ruim, a resposta é ruim. Se você olhar o capítulo 6 de Mateus, vamos aproveitar que a gente está em Mateus, vamos ler aqui, ó. Capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então ele conta lá o seguinte: se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Quer dizer, eu começo a absorver as sementes descem para o meu coração, que é a minha terra, e a minha terra, nesse acasalamento, vai responder com fruto. Então, o primeiro ponto, você entende que coração significa terra. E aí vamos lá, então, começar o texto para você entender agora. Existem 4 tipos de terra nesse texto. E apenas uma que gerou fruto. 25% de tudo que tem aqui gerou fruto. É engraçado que tem sim, um matemático que ele fala que 80% dos seus resultados eles são frutos de 20% das suas ações. É um italiano de sobrenome Pareto. Ele desenvolveu a lei de Pareto, que 80% dos resultados eles são gerados por 80% das ações, quer dizer, por 20% das ações. Tudo que eu faço está relacionado a 20% apenas dos meus resultados. Olha só que interessante. Não é tudo que eu faço, apenas 20% é que gera 80% de resultado. Então, quer dizer, eu tenho 4 tipos de terreno, mas apenas um gerou fruto. Quantas coisas hoje que você faz que não gera resultado? Quantas coisas que você faz que está só ocupando seu tempo, a sua mente, a sua energia? O que você hoje precisa focar para gerar até 80% de resultado? É exatamente isso que mostra. Porque algumas coisas não vão entrar no seu coração, algumas coisas vão entrar e logo vão sair porque não tem profundeza. Outra coisa, algumas vezes vão entrar aí e logo vai ser abafado pelos afazeres do dia a dia. Então ele fala que apenas 25% é que gerou resultado, quer dizer, 1/4 daquela semente que gerou resultado. Por quê? Porque encontrou terra fértil. A semente mudou? O semeador mudou? O tempo mudou? Não, o que mudou foi a terra. Vamos lá então. Naquele mesmo dia, Jesus saiu e assentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reuniu na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí ele começa o texto falando, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho
e as aves vieram e a comeram. O que significa a beira do caminho? Se você for olhar a beira do caminho, onde as pessoas passam sempre, a terra ela está o quê? Ela está compacta, ela está dura. É exatamente assim que foi quando uma semente caiu, ela não caiu na terra, porque ela ficou na beira do caminho, ela ficou naquele terreno duro. Fica no terreno duro, as aves vinham, pegavam essa semente e iam embora. O que isso significa para nós? Presta atenção. Significa para nós é que alguns corações que deveriam ser terra boa, eles estão duros como pedra. Alguns corações de pedra, que significa um coração frio, um coração sem possibilidade de mudança, um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração orgulhoso, é um coração que está fechado para receber qualquer semeadura. Presta atenção. Quantas vezes você já não quis receber uma semeadura? Falou, não, isso eu não quero para a minha vida. Ah, eu nem quero ouvir isso. Coração duro. Coração que não se permite receber algo. Coração que não se permite receber algo. Qual que é o problema disso? Você ouve um aprendizado como hoje, do 459, você entra numa conversa com um amigo, com um colega, um aprendizado, mas o coração ele está tão duro, tão rancoroso, tão orgulhoso, tão prepotente, tão soberbo, que tudo que chega até os seus ouvidos não entra. Então as aves, que significam no inimigo, vai lá e rouba toda essa ativação, toda essa alegria, toda essa fé, todo esse amor. Toda semente ela tem 3 características: de fé, de amor e de esperança. Toda semente vai gerar fé, amor e esperança. Fé no quê? Naquilo que ainda não se viu, mas a certeza que já tem. Amor. Amor para quê, Tiago? Amor para continuar crescendo todo o ciclo. Como assim amor? A semente ela precisa morrer, onde nós falamos muito sobre isso. A semente ela precisa morrer para ela germinar, e germinar ela começar a crescer e tudo mais. É uma prova de amor da semente para ela gerar muitos frutos. Esperança. Esperar no amanhã. Ela sempre vai esperar no amanhã e vai gerar isso na vida das pessoas. Por quê? Porque ela vai gerar alimento lá na frente. E aí ele continua falando no texto. Então, primeiro caiu à beira do caminho, que é um terreno duro, um terreno onde não cai, onde não gera frutos. Segundo, ele continua contando. Parte dela caiu em terreno rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raízes. Então ele diz que a segunda semente ela cai onde? No terreno rochoso. Diferente do terreno à beira do caminho, um terreno duro, um coração de pedra. Quando você olha um coração rochoso, entre as rochas existe um pouquinho de terra, quer dizer, ali a semente cai e começa a germinar e começa a criar raízes. É exatamente alguém que ouve algo como nós falamos aqui, sai, mas logo o sol, logo as coisas do dia a dia começam a queimar aquela planta que começou a crescer. Por quê? Porque ela não tem raiz. O que isso significa? Alguém que não tem profundidade. O que são raízes? Raízes, se você olhar no texto lá em Isaías, fala que nós seremos como as palmeiras do deserto. Olha só que poderoso isso, as palmeiras do deserto. Nós seremos como as palmeiras do deserto. Qual é a característica das palmeiras do deserto? Elas aguentam os ventos, elas são flexíveis, mas a principal característica das palmeiras do deserto é que elas estendem suas raízes por centenas de quilômetros. Elas estendem as raízes até conectar com a fonte, com a água. Então elas vão procurando água, estende, raiz, vai estendendo, até elas encontrarem água. E sabe o que é interessante? Se elas não conectam com a fonte, que vai gerar vida, gerar alimento, se elas não conseguem conectar com a fonte, elas estendem as raízes até conectar com a raiz de outra palmeira. Interessante, você pode andar longe, olhar várias palmeiras distantes quilômetros, mas elas estão conectadas nas profundezas. Então esse tipo de coração, que é um coração de pedra, onde a semente cai e ela começa a brotar, só que ela é queimada pelo sol porque as raízes não conseguem conectar.
é alguém que não tem profundeza, é alguém que não tem relacionamento, é alguém que não tem intimidade com a palavra, intimidade com o conhecimento, intimidade com a sabedoria. Não consegue lidar com as circunstâncias do dia a dia. Por quê? Porque não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem discernimento. Então, o que você precisa a partir de hoje? Começar a buscar as profundezas, buscar as raízes e conectar diretamente com a fonte. Esse sim consegue suportar qualquer coisa. Mas esse terreno ele precisa começar a mudar. Começar a fazer o quê? Tirar essas pedras e começar a aprofundar ela em terra. E aí Jesus continua contando o seguinte. Outra parte, no versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Olha que interessante essa. Essa caiu numa terra boa. Numa terra onde ela pôde cair a semente, começar a germinar e começar a crescer forte. Qual que é o grande problema dessa? O problema dessa não estava internamente, não estava na terra, o problema dela estava fora da terra. Como é assim? A terra estava com espinhos. O que significa os espinhos? As preocupações do dia a dia. As preocupações do dia a dia é que fizeram com que aquela planta começasse a crescer, 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 e aí as opiniões das outras pessoas, os afazeres do dia a dia, as preocupações do dia a dia começaram a fazer o quê? Aqueles espinhos começaram a abafar ela e não permitiram que ela crescesse. Muitos de vocês vão passar por essa fase, por isso precisa crescer e crescer rápido. Por isso nós sempre falamos que o crescimento rápido ele é muito importante. Olha só, se você crescer rápido, você perfura esses espinhos, perfura as opiniões, perfura os problemas e você começa a crescer e crescer muito. E aí ele continuou falando o seguinte: outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 25% das sementes, um quarto das sementes, caiu em boa terra e gerou crescimento a 30, a 60 e a 100 por um. O que é uma boa terra? Uma boa terra é um bom coração. Coração com amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio. Um coração que é levado todos os dias de arrogância, soberba, prepotência. Se você fizer isso todos os dias, você vai começar a gerar muitos frutos. Mas você precisa olhar que tipo de terra hoje é o seu coração. Ele está preparado para receber uma boa semente? Ele é duro, aonde o inimigo vai vir pegar a palavra e ir embora? Ele é um terreno rochoso, onde a palavra cai, mas ela não fixa porque não tem conhecimento, quer dizer, as pessoas ouvem, mas não tem entendimento da palavra porque não tem fundamentação. Ou ela ainda recebe boa palavra, sai boa, sai feliz e contente, animada. Só que as preocupações do dia a dia, a opinião dos outros, começa a preocupá-la e ela logo esquece a palavra. Esse texto é poderoso, a gente poderia passar 2 dias aqui falando só dele. Quando você começar a entender verdadeiramente esse texto aqui, essa parábola do semeador, você vai explodir o seu coração. Por quê? Porque é exatamente isso que nós vivemos todos os dias. Você tem várias oportunidades, todos os dias. Oportunidade de pegar várias sementes. Quando você está aqui às 4h59 da manhã, você já recebe a primeira semente do seu dia. Quando você sai e vai tomar um café com a sua família, é uma outra semente, que além de momentos você semear, momentos você está recebendo. Para quem chegou agora, a gente está ali no Mateus, capítulo 13. O tema de hoje é criatividade. A gente já vai chegar no tema de hoje, é só fazer essa leitura para trazer um embasamento e nivelamento de tudo aquilo que a gente pensa e vive nas nossas vidas todos os dias. Presta atenção. Alguém falou, eu estava com meu coração em terra cheia de espinhos. Olha que poderoso isso. Que forte isso. Então, quando você vai almoçar, vai tomar café com a sua família, é uma oportunidade de semear e ser semeado. Quando você sai para trabalhar, você entra em outra área de semeadura. Você está semeando ou permitindo que outras pessoas semeiem na sua vida. Então, todos os dias você tem a oportunidade de semear e estar semeando. Só que a pergunta é, como está o seu coração? Qual que é o problema do orgulhoso?
O orgulhoso que tem o orgulho em si, ele fala, eu não preciso aprender com ninguém, eu não preciso de nenhuma nova semente, tudo que eu tenho é suficiente. Só que uma terra, ela não frutifica sozinha se ela não tiver uma semente. Ela precisa do quê? Ela precisa de uma semente para ter um acasalamento com ela para gerar o fruto. Só que o orgulhoso, aquele que orgulha em si, somente olha para si, o prepotente que acha que tem a potência antes mesmo de começar algo pré-potente. Ele acha que tem a potência antes mesmo de começar. Ele faz o seguinte: alguém perguntou, medo é um grande espinho? Se o medo te paralisar, ele é um terreno duro, onde nem entra nenhuma semente, nenhuma possibilidade. Se é um medo e você não tem um repertório, se é algo que te gera medo, você não tem um repertório, por exemplo, alguém que vai abrir uma empresa, gera um frio na barriga e ele não tem um repertório, é como se fosse um terreno rochoso, a semente cai lá, começa a gerar, mas as dúvidas do dia a dia o paralisam. Por exemplo, nós estamos mudando agora, eu e minha família nós estamos mudando para Portugal. Eu te confesso, isso dá um friozinho na barriga em alguns momentos, mas é um friozinho na barriga de muito mais. Vamos experimentar algo novo, vamos fazer algo novo, vamos tocar o terror na terra, vamos lá ver o que o Senhor tem guardado para nós. Se fosse um medo paralisando, por que não é medo? Por causa do repertório. A minha terra é tão boa por causa do repertório, tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já experimentei um dia. Quando você começa a olhar para isso, entendendo que tudo aquilo que você viveu, ele é repertório de vida, você não tem mais problema com uma terra dura, rochosa ou com espinhos. Você é sim uma terra com boa qualidade. Alguém falou, é falta de repertório. É exatamente isso. Quando você começar a entender que você precisa comprar repertório, você vai se tornar cada vez mais uma terra que gera muitos frutos. Fabrício perguntou como ser uma semente produtiva todos os dias. Lembra que a semente ela é produtiva. Ela precisa ter um acasalamento com uma terra, que a terra sim precisa ser uma terra boa. O seu coração precisa ser bom. Então você recebe a palavra hoje de sabedoria, ela entra no seu coração e aí o que você vai fazer com ela? Então não é sobre a semente, presta atenção, não é sobre a semente, mas é sobre a terra. Os frutos são um transbordo, os frutos são os resultados de tudo aquilo que você tem. Seus filhos são frutos, seu casamento é fruto, sua empresa é fruto, sua vida financeira é fruto, seu relacionamento com Deus é fruto, a sua autoestima é fruto, seu merecimento é fruto, a sua autoimagem é fruto, a sua criatividade ela é fruto. Tudo isso é fruto do acasalamento de sementes, tudo que você absorve, e a terra. Se tiver complicado para você, eu vou trazer algumas pessoas falar, tá incrível, tô com muita clareza, mas para algumas pessoas eu vou abaixar um pouquinho mais o nível agora só para você entender, dar um putz e depois a gente seguir. O que é a terra? A terra que vai ter repertório é tudo aquilo que você um dia já aprendeu. Por exemplo, eu estou aqui arrumando meus livros. Tudo isso aqui, ó, é repertório. Esse aqui auxilia, tem mais de 300 livros. Esse aqui auxilia o meu coração preparar a terra. Meu repertório. As minhas experiências de vida, quantas casas eu já morei, aonde eu vivi, o que eu passei, a relação com os meus pais, os idiomas que eu falo, os instrumentos que eu toco, as artes marciais que eu já pratiquei, os esportes que eu fiz, tudo isso é repertório e auxilia a fazer o quê? A minha terra ser uma terra boa, o meu coração ser bom, preparado para qualquer tipo de semeadura. A criatividade é exatamente isso. Qual que é o grande problema de algumas pessoas que acreditam que não são criativas? A falta de criatividade é um bloqueio. Bloqueio normalmente é aprendizado. E isso deve ter acontecido mais ou menos quando você tinha lá de 6 a 8 anos. Alguém te bloqueou. Às vezes você estava lá dançando, feliz e contente, e seu pai vira e fala o seguinte, que ridículo isso, menino, para com isso. Bloqueio de criatividade. Às vezes uma professora foi lá na sala de aula e te bloqueou. Bloqueou seu aprendizado, a sua criatividade. Como que alguém que não é criativo, sendo filho do Criador? Não, presta atenção no que eu vou te falar. Como alguém se diz
não criativo se é filho do Criador. É a criação do maior Criador. Você é a maior criação do maior Criador. Como que alguém não é criativo? Presta atenção. A sua mente ela foi projetada para ser criativa. Não, o que eu vou te falar agora vai explodir. Coloca a mão na sua cabeça, da forma que eu tô assim, relaxa e só ouve isso que eu vou te falar. Coloca a mão assim, na parte criativa do teu cérebro. Como que alguém que é filho do Criador não é criativo? A sua mente, a natureza dela é a criatividade, criar todas as coisas. Um dia eu compartilhei um livro que eu li e isso explodiu a minha mente, que é As Sete Chaves da Economia dos Céus. Deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui. Estava separando alguns que eu vou levar para a viagem. E eu lembro que eu separei ele, que é um livro de uma missionária, que ela foi arrebatada aos céus. Ela foi arrebatada aos céus. E aí o anjo levou ela num grande galpão. Isso conta lá no livro, Sete Chaves da Economia dos Céus. Ela foi arrebatada e aí tá lá e o anjo leva ela num grande galpão. Um galpão tão grande que ela não consegue ver a profundidade desse galpão e ela não consegue ver as laterais de tão grande que era esse galpão. E ela começa a caminhar no meio desse galpão em corredores, diversos corredores, com muita coisa. E ela começa a olhar, ela começa a ver algumas coisas feitas em ouro e ela não consegue identificar. E ela continua andando, ela conta nesse livro que ela continua andando e olhando, olhando algumas coisas e ela não consegue identificar. O que são aquelas coisas todas feitas em ouro? Então ela pergunta para o anjo, fala, anjo, o que são essas coisas? E ele fala, essas coisas são invenções dos seres humanos esperando apenas o download para a Terra. Uau! Presta atenção no que eu vou te falar, isso é poderoso. Existem milhares e milhares de coisas produzidas e feitas no céu, esperando apenas você conectar a semente ao coração, fazer esse acasalamento e pum! Ser criativo e criar grandes coisas. Ah, Thiago, duvido que hoje em dia não se consegue criar mais nada. Ei, presta atenção. Não seja tapado, inocente, achando que não se pode criar. Todos os dias cria-se grandes coisas. Todos os dias se cria grandes coisas. Só para você ter uma ideia, todos os anos são descobertas 23 novas espécies de animais e você acha que não tem mais animais para descobrir, que o homem já descobriu tudo. Nós conhecemos apenas 5 partes de todos os oceanos, 5% de todos os oceanos. Quando a gente fala de fossas marianas, você nem sabe o que são fossas marianas. Nós não conhecemos nem 11 quilômetros dos oceanos. Nós não conhecemos nada. Não, presta atenção. Se nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, o que você acha que 3.000 anos é o que nós conhecemos? 6.000 anos que nós conhecemos. Presta atenção. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Existe muita coisa para ser criado ainda. Então ela começa a olhar aquelas invenções lá e ela fala, uau, tanta coisa para ser criado ainda pelos seres humanos, pelos homens, esperando apenas o download, o seu download, de você começar a criar grandes coisas. Então presta atenção, como que alguém que é filho do Criador se diz não criativo? Isso aqui vai explodir a sua mente. A mente foi feita para ser criativa. Por que ela não é? Porque você tem armazenado ela com várias coisas que não fazem sentido. Por exemplo, tarefas que deveriam ser executadas e não foram, elas estão sugando a energia do seu cérebro. Se você pegar uma folha em branco agora, nesse exato momento, e colocar várias tarefas que estão ocupando a sua mente, você vai colocar pelo menos mais 50. Como assim? Tarefas daquelas de trocar uma lâmpada em casa, uma tomada, levar o carro para arrumar, mandar um e-mail, responder uma mensagem, ir no mercado, arrumar alguma coisa em casa. Sabe aquelas coisinhas, tarefas que você não vai fazendo, isso vai drenando a sua energia? Uma pessoa que você deveria demitir, não demitiu. Uma pessoa que você deveria contratar, não contratou. Uma pessoa que você deveria
falar, dar um feedback, não deu, resolveu uma treta e não resolveu. Isso tudo fica drenando a sua energia, você fica diariamente pensando nisso. A sua cabeça está tão ocupada com essas tarefas que não tem espaço para a criatividade. Se você entender somente isso que eu estou te falando, isso vai ser libertador. Isso vai ser libertador quando você começar a entender, porque você precisa fechar os drenos de energia. Algumas pessoas se sentem desmotivadas ou cansadas durante o dia, se sentem isso, porque estão fora do propósito. Toda vez que você estiver fora do propósito, você vai se sentir cansado. Presta atenção, todas as vezes que você estiver fora do propósito, você vai se sentir cansado. Outra coisa, todas as vezes que você não fechar os drenos de energia, você vai se sentir cansado. É engraçado que ontem eu estava com uma pessoa do meu time e ele falou: me conta qual é o segredo dessa energia. Viver no propósito e fechar os drenos de energia. Coloca aí, viver no propósito e fechar os drenos de energia. Eu não fico guardando coisas para o amanhã, eu vou lá e resolvo o que precisa resolver. Se eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Se eu não consigo, eu vou lá e delego. Se não faz sentido delegar e nem fazer, eu vou lá e elimino, eu tiro da minha vida. Eu faço o quê? Eu deixo minha mente totalmente livre para a criatividade. E aí você que não faz isso, vive procrastinando todos os dias, chegando no final do dia e falando o seguinte: ai, eu me sinto alguém que não fez o que precisava ser feito. Eu me sinto improdutivo. Por que esse rapaz me perguntou isso do nosso time? Eu tô desde segunda-feira em evento, todos os dias, segunda evento, terça evento, quarta evento, quinta evento, sexta evento, sábado evento. E hoje daqui a pouco eu tô saindo para uma prova de triatlo. Todos os dias evento, acabando meia-noite, 1h, 2h da manhã, e no dia seguinte fazendo 459. A gente faz 459, aí 6h22 eu vou nesse Instagram aqui, Thiago Rocha, lá a gente lê provérbios, explode a mente, e aí eu vou tocar minha vida. E aí eu vou para a empresa, toco os negócios, faço negócio, cuido da gente, cuido da minha família, vou curtir, cuido de mim, curto adoidado. Por quê? Porque eu estou vivendo no propósito, fechando os drenos de energia. Escreve assim: quem vive no propósito não se cansa. Então, qual é o convite para você? Eliminar tudo aquilo que está tirando, sugando sua energia. Alguém falou: você me autoriza a fazer cortes dessa live? Mas é claro, vai lá, faz aquilo que mais fez sentido para você, corta e explode para mais pessoas. Faz o seguinte: quem for fazer os cortes, me manda um direct lá que eu vou te apoiar, vou te mandar mais conteúdo lá. Conteúdo que a gente tem interno, eu vou te dar para você crescer o seu canal. Crescer cada vez mais seu canal do Instagram, do YouTube e tudo mais, para que essa mensagem espalhe cada vez mais para mais pessoas. Então escreve: você que não escreveu, quem vive no propósito não se cansa. Qual que é o grande problema de algumas pessoas? Elas trocam o propósito por proposta. Então entende o seguinte: a criatividade ela faz parte da rotina de Deus. Quem que não vive na criatividade? Alguém que tem a mente ocupada, que não vive no presente, porque lembre-se, a criatividade ela só acontece aonde? No tempo presente. As pessoas que estão no passado, que não sabem o propósito e culpam as coisas do passado, elas vivem em depressão. As pessoas que têm um desespero por coisas do futuro, elas vivem na ansiedade. Presta atenção nesse código que eu vou te dar agora. Todas as vezes que você sentir falta de algo que você não tem, você está vivendo no passado. Quer dizer, eu sinto falta de algo que eu ainda não tenho. Então é algo que existe lá no futuro, eu ainda não tenho, eu sinto falta disso no presente. Isso te gera ansiedade. Desesperadas, pessoas desesperadas por coisas do futuro. Tá bom, Thiago, quem que é um adulto criativo? Um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Sobreviveu ao quê? Às porradas da infância. Por exemplo, quando seus pais te mandaram calar a boca, elas bloquearam a sua imaginação.
E isso gera o quê? Insegurança. Por que as pessoas são inseguras hoje? A criatividade está ligada diretamente com os seus bloqueios. E é uma das áreas da vida que a gente está tratando hoje, a criatividade. Por que que você se sente inseguro? Não criativo e inseguro? Porque os teus pais não te pegaram no colo, te deram carinho. Eles bloquearam a sua imaginação. O que que é imaginação? É a fé do amanhã. A fé do amanhã é imaginação. Você viver no tempo de Deus é ativar a sua imaginação. É quando você limpa o coração, coloca o cérebro em flat, você vincula a imaginação. Você começa a olhar para frente e imaginar, começar a criar quadros do seu futuro. Você quer destravar a criatividade? Quem quer destravar a criatividade fala o seguinte: eu quero destravar a criatividade. Escreve aí, eu vou destravar a criatividade. 3 coisas que você precisa para destravar a criatividade. Primeiro, ser ridículo. Isso dói, as pessoas não querem, por uma necessidade de aprovação, elas não querem ser ridículas. Ser ridículo quer dizer, é não se importar com a opinião alheia. Ser ridículo é pensar fora da caixa. Ser ridículo é você não entrar no suporte de ninguém, as pessoas não precisam te suportar. O problema é que você quer que as pessoas te suportem. O que que é isso? É você colocar a sua vida dentro do suporte de outras pessoas. Ser ridículo é ser contraintuitivo, é fazer o que precisa ser feito. É ser infantil, é ser simples como uma criança. Isso destrava a criatividade. E ser divertido. Por quê? Porque quando você se diverte adoidadamente, por exemplo, aqui eu estou completamente divertindo. Eu estou me divertindo, eu não estou trabalhando. Eu não estou fazendo uma live, eu estou me divertindo. Eu trago alguns comentários que é ridículo. Algumas coisas que são infantis, simples como uma criança. Algumas pessoas querem colocar sofisticação em tudo aquilo que elas falam. Não, presta atenção. A criança é simples. Eu não estou falando simplório. Simplório é alguém que faz de qualquer jeito e não aperfeiçoa isso. Isso é ser simplório. Sofisticado é alguém que espera grandes coisas para criar algo. E simples é para ser como uma criança. Vai lá e faz. Ela não fica olhando se tem necessidade de aprovação, ela só vai lá e faz. E outra coisa, precisa ser divertido. Se não for divertido, vai ser um peso. A gente fica aqui 1 hora conectado, eu nem sei como. São 5h43 já. Passou assim, ó. Explodiu. Eu queria acabar um pouquinho mais cedo hoje, que eu preciso trocar de roupa, eu já vou sair 6 horas para a competição. Só que eu não sei como são 5h43, nós estamos o quê? Nos divertindo aqui. O que eu mais ouço são pessoas falando o seguinte: Thiago, eu quero encontrar o meu propósito, eu quero viver o meu propósito. Sabe qual é o primeiro passo para você sair do lugar e começar a viver o seu propósito? Criatividade. Se você não for criativo, ocupar a sua mente com um monte de tarefa e não fechar esses drenos, você não consegue sair do lugar e não consegue viver o seu propósito. Então aceita que você é semelhante, imagem e semelhança do Criador. E quando você olha que é a imagem e semelhança do Criador, que criou todas as coisas, tudo que você consegue entender e visualizar, ele é fruto do Criador. Logo, tudo que existe no Criador existe em você também. Nossa! Qual que é o problema? Que o cérebro cognitivo, ele não aceita a criação. Ele aceita, assim, a repetição. Então você precisa fazer o quê? Disciplinar o teu cérebro todos os dias. Porque a criatividade não vem da inteligência, ela vem da sabedoria. Escreve aí, a criatividade ela vem da sabedoria. Nossa, o dia que você entender isso, você vai se tornar cada vez mais uma pessoa criativa, porque ela não vem do cognitivo. O cérebro não aceita isso. O cérebro é a parte cognitiva, a parte racional, o lado esquerdo do teu cérebro. Ele não aceita a criação, ele aceita o quê? A repetição. Por isso que você precisa todos os dias disciplinar o seu cérebro. Como? Sendo ridículo, infantil e divertido. Aí você vai começar a entender que a criatividade não vem da sua inteligência, não é do seu QI, da sua parte cognitiva, ela vem da sua sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria é o acesso direto ao Criador. Lá em Provérbios, o Criador alimentou Salomão com algumas palavras. Salomão escreve lá falando que o conselho da sabedoria é buscar a sabedoria. Não, olha aqui, eu vou te abrir aqui só para você entender. Você que não está comigo lá
6:22, lendo o livro de Provérbios, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó, peraí. Capítulo 8. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas. A entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A sabedoria clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. A sabedoria fala o seguinte: ei, venha me buscar todos os dias. Então a criatividade não vai ser da sua inteligência, e sim da busca pela sabedoria. Então como que eu faço isso? Você precisa aprender a ouvir as pessoas e reter aquilo que é bom. Aquilo que não é bom você elimina, deixa para frente. Mas aquilo que é bom você começa a guardar para você reter. Me permita ser duro nessa manhã para falar algo para você. Coloca muito amor nas minhas palavras aqui, nesse domingo que você decidiu acordar mais cedo. Presta atenção. Para com as desculpas. Para de dar desculpa para não construir o que Deus já colocou aí dentro do seu coração. Para de desculpa, de empecilhos para não construir o que Deus já te deu. Aceita a sua riqueza e para de mendigar oportunidades. A criação revela os códigos do Criador. Quando você olha para a natureza, ela revela os códigos do Criador. Quando você olha para outro ser humano, você vai ver a revelação do Criador na criação. São 2 pontos importantes para você entender isso: a percepção e a contemplação. Então eu começo a ter percepção da criação e continuo contemplando a criação. Nossa! Presta atenção, Deus ele já criou tudo. O que você precisa agora é ativar a criatividade. Como? Prosperando. Ah, eu não tenho o dom da criatividade. É só você ativar aquilo que ele já colocou na sua vida. Só você ativar aquilo que já existe dentro de você. Uau! Respira mais aliviado agora, sabendo que a essência da criação já existe dentro de você. Quando você contempla, você acessa a criatividade do Criador. Quando você olha para a natureza, você está acessando a criatividade do Criador. Quando você olha para os seus filhos, quando você olha para alguém, quando você olha para algo da natureza, você está fazendo o quê? Acessando os códigos da criação. Quer entender sobre o Criador? Olha para a criação. Toda a criação revela o Criador. E você é fruto disso. Se você parar de se culpar de ser um terreno rochoso, de ser um terreno duro, um terreno com espinhos, você vai começar a olhar para aquilo que existe lá dentro de você. Nossa! Bora ser divertido e divertir-se no processo. Esse é o caminho. A minha esposa sempre fala, a Raquel sempre fala, a vida precisa ser leve. Escreve aí, a vida é leve. Respira fundo e bora fazer um boot. Vamos aí fazer um boot agora? Respira fundo. Tira os dedinhos dos teclados aí, para agora de teclar. Fecha e conecta aqui para ser simples como uma criança. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pela Tua graça, entregue todos os dias, pela oportunidade de desenvolver e conectar contigo todas as manhãs. Obrigado por ativar a criatividade em mim. Que todos os dias eu possa olhar para a criação e entender verdadeiramente como funciona o Criador. Que todos os dias eu possa ser simples como uma criança. Que todos os dias eu possa me divertir e todos os dias eu possa ser ridículo.
E ser uma criança como uma criança que brinca com seu pai, assim sou eu brincando com o meu pai. Veja você agora todos os dias brincando com seu pai, sendo ridículo, divertido e simples. Todos os dias você vem até ele e ele, olha, meu filho é a pessoa mais criativa. Porque tem a essência do Criador. Começa a ver você agora criando novas coisas. Novos produtos, novos serviços, tendo novas ideias, coisas que vão mudar a rota do mundo. Começa a ver agora você criando empresas que vão mudar a rota do mundo. Começa a ver você criando programas que vão mudar a rota do mundo. Começa a ver você sendo alguém totalmente disruptivo nessa geração. Lembre-se, nunca é sobre o seu intelecto, sobre a tua inteligência, mas é sobre a busca da sabedoria. Comece a ver você agora lendo novos livros, conectando diretamente com a fonte, orando todos os dias, visualizando todos os dias, criando imagens todos os dias. Esse é você, numa nova versão em 2024. Versão essa de realmente colocar o terror na terra. Sente essa atmosfera de criatividade inundando seu ser. Sente essa atmosfera de fazer algo novo, inundando cada um dos seus pensamentos. Começa a ver você agora sendo uma máquina de criatividade. Vendo você agora sendo uma máquina de contemplação e percepção da natureza. Esse é um novo eu. Sem ficar retendo informações, tarefas, aquilo que eu posso anotar no papel, mas me permitindo que a minha mente seja criativa todos os dias. Chegou o ano de explodir em criatividade. Respira fundo, coloca o sorriso no rosto, esfrega as tuas mãos e fala, já é. Escreve, eu sou criativo. Eu sou criativo. Coisa linda é ver alguns de vocês explodindo em criatividade todos os dias. Outros que estavam retendo aquilo que o Senhor já colocou aí dentro de você. Então eu te convido a tocar o terror na terra não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Deixa eu te convidar, às 6h22 eu vou estar aqui, ó, Thiago Rocha BR. Passa lá, vamos ler sobre provérbios para explodir a sabedoria na sua vida. Show? Tamo juntos, até depois do fim. Te vejo amanhã, segunda-feira. Todos os dias são segunda, mas amanhã no calendário tradicional, segunda-feira, te vejo aqui 4h59. Quem vai estar aqui amanhã 4h59, coloca assim, CCS. O que é CCS? CCS é conta comigo sempre. Quer dizer, eu vou estar aqui. Então coloca CCS, é conta comigo sempre. Eu vou agora trocar de roupa, vou lá para a prova de triatlo, me divertir. Galera que vai estar aí amanhã. Então tá bom. Beijo grande, sinta-se amado por mim, que você continue sendo sal e luz por onde passar. Repete o nome do livro, Thiago. As 7 chaves da economia dos céus. Ele estava por aqui em algum lugar. Ele estava aqui, tá bom? Amanhã eu te mostro ele. Tamo juntos. Valeu, gente. Tchau, tchau.